Move from Asia to Latin America, and I will give the floor to Ludmila Teixeira for presenting her own experience of the Brazilian case. Thank you, Ludmila. Good afternoon for all. I would like to speak English, but I don't have knowledge enough to talk about the situation in Brazil right now in English, so I ask a license to speak in my language, Portuguese. And I am doing representation right now the 2.5 million women in Brazil, and we have a Brazilian group on Facebook, and I ask a license, I will speak in Português. Nas últimas eleições, nós, mulheres brasileiras, estávamos muito preocupadas com a situação de termos um candidato que ele é totalmente contrário aos direitos das mulheres e das minorias. Quando eu fui convidada a participar aqui do fórum, eu tive uma certa dificuldade, eu confesso, de fazer a ligação entre o populismo e o Bolsonaro. Porque para nós, mulheres, principalmente mulheres negras, que fazemos parte de uma minoria no Brasil, o Bolsonaro ele representa, na verdade, um neofascismo. Para nós, porque durante as eleições, ele amplamente fez a discussão de que nós, enquanto minorias, deveríamos nos submetermos à maioria ou simplesmente desaparecer. Então, aproveitando a oportunidade de estar aqui hoje, numa data tão emblemática, que é o 14 de março, que nós devemos lembrar que está completando hoje um ano do assassinato brutal da nossa vereadora Marielle Franco. Ela foi assassinada há exatamente um ano atrás, e há exatos 2 dias tivemos duas pessoas que foram presas no Brasil, acusadas de serem os executores da Marielle Franco. Eu não sei se é cabível aqui no momento, mas eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio em respeito a Marielle Franco, em respeito à luta dela enquanto mulher negra, enquanto mulher oriunda das periferias do Brasil, uma mulher que defendia a bandeira contra o preconceito racial, o preconceito de orientação sexual, e até hoje nós estamos em busca, queremos saber quem foram os mandantes do crime brutal que ceifou a vida da Marielle Franco. Também ocorre que nos últimos 2 dias aconteceu um assassinato no Brasil em que dois jovens, eles invadiram uma escola pública e assassinaram 6 crianças e 2 professoras que trabalhavam nessa escola. Exatamente esse tipo de situação que ocorre quando governos populistas ascendem ao poder. Porque o populismo, agora com a explicação do professor, eu pude entender que é justamente se aprofundar do medo que as pessoas têm, para que, através desse medo, seja colocado como solução aos problemas da sociedade. A sociedade brasileira atualmente vive um problema muito grave em relação à corrupção, em relação ao crescimento da violência, em relação à falha das instituições públicas. Então, esse tipo de situação, ele acaba abrindo espaço para que pessoas ajam como se fossem verdadeiros salvadores da pátria e se coloquem enquanto as pessoas que poderiam estar salvando a população do que mais a população teme, que é a questão do medo. Então, governos populistas, eles são verdadeiros perigos para a democracia de todos os países. Por conta desse medo, desse avanço do que para nós é considerado um neofascismo, nós organizamos um grupo na internet nas últimas eleições em agosto passado,
E nesse grupo, nós buscamos unir as mulheres do Brasil em torno da nossa pauta, em torno da nossa causa. Fizemos esse grupo como uma forma de resistência, como uma forma de alertar a população de que existia muito perigo em você eleger um candidato que ele era amplamente contrário às minorias do Brasil, amplamente contrário aos direitos dos homossexuais, aos direitos das comunidades indígenas, aos direitos das comunidades negras. Então, infelizmente, apesar de todos os nossos esforços, de toda a nossa luta, de tentar mobilizar a população, de tentar alertar sobre o que estava acontecendo no Brasil, essa pessoa foi eleita e, nesse exato momento, nós não sabemos dizer como que será o futuro do nosso país. O Bolsonaro tem pouco tempo como presidente eleito do Brasil e já promoveu algumas mudanças drásticas que são totalmente contrárias à existência de, por exemplo, as comunidades indígenas. No Brasil, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, antigamente ela fazia parte do Ministério da Justiça, que era justamente o ministério responsável pela demarcação das terras indígenas. Ocorre que o Bolsonaro fez a modificação e, atualmente, esse ministério passou a fazer parte do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Em outras palavras, é como se você colocasse lobos para tomar conta do galinheiro. A demarcação de terras indígenas é um problema muito corrente no Brasil. Existe uma disputa pelas terras, que são terras que são ricas em minérios, em pedras preciosas, em combustíveis fósseis. E o governo Bolsonaro está promovendo, de fato, a expulsão desses indígenas dessas terras, infelizmente através de assassinatos, genocídios, e essas comunidades estão fadadas a desaparecer. Como se isso não fosse o suficiente para nós, brasileiros, que nos preocupamos com a democracia, pudéssemos estar altamente nervosos com a situação, atualmente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que curiosamente ele é o mesmo juiz que foi responsável pela condenação e prisão do ex-presidente Lula, ele está promovendo um chamado pacote anticrime, que irá simplesmente modificar 14 artigos do Código Penal e irá criar o excludente de ilicitude. Para nós, pessoas negras da periferia, isso significa uma verdadeira ameaça de morte, uma ameaça de desaparecimento. Nós temos uma das polícias mais violentas do mundo. No Brasil se mata muito, os policiais infelizmente agem de forma truculenta e violenta. Com essa modificação, com esse pacote anticrime, por exemplo, os policiais poderão alegar que estão sob forte emoção ao promover os chamados autos de resistência. Autos de resistência seriam as mortes que ocorrem durante confrontos entre policiais e os ditos criminosos. Então, é muito importante a nossa participação aqui nesse evento, porque precisamos alertar a comunidade internacional da nossa situação. Apenas 2 meses de governo e com uma caneta é possível haver modificações na nossa legislação que, por exemplo, eu não sei como que será a minha segurança no retorno para casa, porque se houver uma modificação na lei que pode simplesmente colocar as nossas atividades de ativismo, cyberativismo, como atitudes terroristas. Existe um projeto que está em tramitação, então existe uma grande preocupação para nós ativistas brasileiros. O Brasil é um dos países que infelizmente mata muito ativistas. Muitas pessoas elas têm perdido as suas vidas e nós não sabemos muito em quem podemos confiar na política, agora com a ascensão desse governo populista que justamente prega o neofascismo. Para nós, minorias é uma verdadeira sentença de morte e uma sentença de extermínio.
Ao ver esse filme, eu fiquei verdadeiramente chocada a perceber como que uma milícia ela é institucionalizada. Justamente, as milícias no Brasil, elas têm tido um grande crescimento e, infelizmente, elas estão fazendo parte do nosso governo. É muito importante frisar que existem ligações entre milícias e o atual governo federal. Isso é triste e é assustador, porque há 2 dias atrás, as 2 pessoas que foram presas como suspeitos de serem os executores da Marielle Franco, uma dessas pessoas era vizinho do nosso atual presidente. Então fica os questionamentos sobre essa situação. Esperamos que a comunidade internacional esteja atenta à situação que ocorre no Brasil. O Brasil como uma das maiores democracias, né, do mundo, a nossa democracia ela está em risco, as nossas vidas também estão em risco e nós não sabemos ao certo o poder que uma caneta pode fazer. O final do filme exatamente mostrou isso, mostrou que quando a milícia, quando os paramilitares eles ascendem ao poder, o poder das armas ela passa a ser o poder da caneta. E uma caneta, ela é capaz de ceifar muitas vidas. Vidas de indígenas, vidas de pessoas negras, vidas de homossexuais e de demais minorias que estão correndo risco lá no nosso país. Boa noite. Queria cumprimentar a Ludmila pela fala. Sou Darcy Frigo, de uma organização de direitos humanos do Brasil, se chama Terra de Direitos, e queria só complementar alguns elementos para entender a situação que a gente está vivendo no país em 3 ou 4 palavras. Primeiro, que nós temos uma composição no governo que envolve um grupo de militares, um grupo ligado às igrejas evangélicas, e um terceiro grupo ultra neoliberal. E são essas 3 forças que disputam nesse momento, né, o governo, tendo essa questão religiosa como um elemento importante de sedimentação, em que o presidente, inclusive, no seu populismo, na sua ação, ele se liga mais a esse grupo do ponto de vista da defesa dos valores até anticomunistas, que agora se tornou uma moda e um grupo de parlamentares se criou dentro do Congresso Nacional. Então, nesse sentido, essas 3 forças, elas nesse momento dominam o país. Se o presidente cair porque está envolvido com as milícias, no caso do assassinato da Marielle, nada mudará para nós no país, porque nós temos 130 militares altamente graduados nas melhores posições dentro do governo. Há mais ministros militares nesse momento no país do que o governo Geisel, que era um dos governos da ditadura nos anos 70. Nós temos 7 ministros militares em postos chaves, e são esses generais formados exatamente nos anos 70 que estão nessas posições centrais dentro do governo. Se o Bolsonaro cair, vai ser um general Mourão que vai assumir o poder e nada vai mudar no nosso país. Ou eles podem simplesmente tornar o país novamente um país submetido a uma ditadura militar. Então nós precisamos ficar atentos a essa situação. É uma situação de um país com muita violência, 62 mil pessoas assassinadas no ano que passou, uma situação em que os defensores de direitos humanos não têm condições de continuar a sua ação política em função das ameaças que eles sofrem hoje no país. Ludmila? Perfeita a sua colocação. Inclusive, a gente precisa ressaltar que existe um projeto de criminalização dos movimentos sociais. Nesse exato momento, está tramitando um projeto de lei
que o Movimento Sem Terra, que no Brasil é quem luta pela questão da terra, né, da reforma agrária, existe esse risco da criminalização do Movimento Sem Terra, do Movimento Sem Teto e também a criminalização das mulheres, através de projetos de lei como o Estatuto do Nascituro, que visa dar direitos ao feto e retirar os direitos no caso da genitora, que é a mãe. O Estatuto do Nascituro ele é tão perverso que irá retirar o direito ao aborto, que no Brasil o aborto ele é ilegal, mas existe o excludente de ilicitude no caso de estupro. Então, eles além de retirar o direito ao aborto em caso de estupro, eles também irão criar a chamada Bolsa Estupro. Vocês não estão ouvindo uma piada, de fato, eles pretendem dar uma bolsa para as mulheres que foram violadas e o projeto prevê o pagamento de uma pequena quantia em dinheiro. Essa quantia será paga pelo genitor, se é que a gente pode chamar de genitor, um estuprador, um violador, e essas mulheres serão obrigadas, né, a manter a gestação fruto de um estupro. Então, o perigo é real no Brasil. Temos um vice-presidente que ele é um militar e atualmente ele tem feito declarações que são assustadoras, que para algumas pessoas parece até que é progressista. Ele chegou até a defender a descriminalização do aborto, só que exatamente o populismo, mais uma vez, né, entrando, ensina, né, tentando convencer as pessoas de que um governo militar pode ser uma coisa boa. Então, é assustador a situação do Brasil nesse exato momento. Merci beaucoup. Question là-bas, monsieur. Eu agradeço muito o Conselho Minocha. O Brasil é um país que não soube lidar com as suas vergonhas históricas, né? Como a escravidão, a ditadura militar. E, de fato, temos muita dificuldade em lidar, né? Tivemos o Comitê da Verdade e o nosso atual presidente, ele nega a existência da ditadura militar. Inclusive, ele diz que o erro foi prender, torturar e não matar as pessoas. Então, essa lição é muito valiosa. Nós, enquanto população, devemos pressionar, né, o governo, as autoridades. Peço licença para parafrasear Ulisses Guimarães, que disse que os políticos só têm medo quando o povo está na rua. Então, acredito que nós, enquanto população, podemos fazer a pressão, indo às ruas, protestando, não nos calando, não tendo medo, né? Por isso mesmo que eu estou aqui, e que a nossa voz possa ecoar e possa pressionar as autoridades, porque, de fato, não há democracia sem justiça, e eu acho que isso é fundamental. Oui, a brief reply too. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque durante as eleições no Brasil, o Bolsonaro fez discurso racista, fez discurso misógino, fez discurso homofóbico, e isso não impediu que negros, mulheres e homossexuais votassem nele. Então, é muito difícil desconstruir, né, essa desumanização das pessoas. É muito difícil você alertar as pessoas do perigo que está acontecendo. Acredito que o problema da educação pública no Brasil está sucateada. As pessoas se deixam levar por fake news ou por narrativas que fogem à verdade. Essa é uma situação que eu acredito que seja de cunho educacional. Por isso mesmo estamos usando as redes sociais, né, as mídias sociais, para tentar desconstruir, né, esses conceitos, esses preconceitos, e também, de uma certa forma, tentar politizar as pessoas, né, e orientar a respeito dos perigos do populismo, que para nós, que somos minoria, significaria um neofascismo. Então, a minha vinda aqui é justamente em busca dessas respostas
e desse auxílio, né, entender as experiências dos outros países, as experiências de ativistas como a Ninótica, como a minha... Desculpa, eu esqueci o seu nome. Então, essa é a minha busca nesse exato momento aqui em Genebra. Thank you. Obrigado. Eu posso responder. Nós temos um grupo na internet que está caminhando para institucionalização. Como conseguimos reunir uma grande quantidade de mulheres, estamos caminhando talvez para a fundação de uma organização não governamental, uma associação, ou quem sabe até a fundação de um partido político, porque já percebemos que as decisões mais importantes que vão influenciar a nossa vida, que vão influenciar a nossa existência, no Brasil elas ocorrem dentro do cenário político, dentro da Câmara de Deputados, dentro do Senado. Atualmente, os nossos deputados, principalmente de esquerda, eles conseguiram barrar um projeto que era chamado a Lei da Mordaça, que era um projeto de lei que falava que os professores estavam promovendo a doutrinação ideológica dos estudantes. Então, esse projeto de lei ele visava censurar, né, os professores de efetuar suas aulas com toda a liberdade que a legislação permite. Então, por saber dessa importância e por saber dos perigos de termos legisladores que podem estar interferindo, né, no direito da livre expressão e também na liberdade de expressão desses professores, nós pretendemos sim partir para uma organização ou uma formação de um partido político para impedir que projetos de leis absurdos como esse possam ser aprovados no nosso país. Então, o caminho é educação de fato, o caminho também é participação efetiva na política e, como a Ninótica bem disse, participação das mulheres. Merci, thank you very much. The last question. Eu vou dar fotos para... Ludmila Teixeira, 50, 550.